Estou aqui sozinha ainda. Vou ligar no máximo. Enquanto eu tô sozinha, eu vou lá trancar o meu quarto. Oi, pessoal, entrou. Eu fui lá trancar meu... Fia, how are you? It's going to be in Portuguese, so sorry. Paulo, tudo bem? Que bom que você veio. A gente tá esperando o Júlio entrar. Quando o Júlio entrar, ele vai participar com a gente aqui. Hoje a gente vai falar de telemedicina, né? Tá um domingo maravilhoso. Sábado maravilhoso de sol aqui em São Paulo. Mas a gente vai parar aqui nesse momento para tirar dúvidas para médicos e leigos, etc., do que é telemedicina, como ela pode ser usada. Achei muito legal a participação de um advogado nisso, né? Porque, querendo ou não, eu tenho uma visão ali médica, mas ele vai conseguir trazer pra gente essa visão mais especializada de um advogado nas nossas dúvidas, que inclusive eu tenho dúvidas, porque eu estou estudando direto isso por trabalhar diretamente com telemedicina, mas é difícil, né? Ler leis e etc. Querendo ou não, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Oi, Ana! Gente, esse acenar eu não faço para todo mundo, porque senão eu tenho que apertar a tela sem parar. Vamos esperar aqui o Dr. Júlio entrar, daí a gente começa a live com ele, tá? Se vocês quiserem já colocando perguntas e etc., pode ficar à vontade, eu vou lendo. De preferência, vamos colocar pergunta no box de pergunta mesmo, tá bom? Oi, Luiz! Vamos esperar o Júlio entrar. Ótima pergunta, Ana. Já começou super bem. Isso é uma coisa que a gente já tá falando bastante, tá? Eu vou deixar o Júlio entrar para responder essa pergunta junto comigo. Mas, tecnicamente, a gente pode, porque o atestado ele faz parte de uma consulta médica e a gente entende um teleatendimento como uma consulta médica completa, né? Ainda mais hoje com a liberação do CFM. Mas deixa ele entrar, ele vai dar uma visão também da parte jurídica, que ele leu todas as mesmas coisas do que eu. Deixa eu só chamá-lo. Ana, suas perguntas estão maravilhosas, mas está tão cedo até pra gente começar a responder elas. Deixa o pessoal entrar, deixa o Júlio entrar, eu começo a responder, mas você está fazendo ótimas perguntas. Isso eu já posso te responder, né? Dias de atestado depende da avaliação médica, né? Porque não tem um número mágico pra gente dar atestado. A gente dá atestado de acordo com a necessidade. Aí, doutor Júlio entrou. Ele vai entrar na minha live agora. Doutor Júlio, você só solicita aí para entrar na live comigo? Adicionar. Oi, doutor Júlio, tudo bem? Olá, boa tarde, como vai, doutora Mônica? Bem, e você? Tudo bem, boa tarde a todos os participantes aí da nossa live, boa tarde para você. Obrigada por ter Muito aceitado o meu feliz. convite, muito obrigada. Vai ser super legal essa live de hoje, muito interessante. Legal, eu que agradeço o convite e vamos lá, vamos bater um papo sobre esse tema, que é um tema super atual, um tema que gera dúvidas aí para muitos profissionais, né? Vamos procurar aqui esclarecer e ser o máximo informativo possível aí para o pessoal que nos assiste. Eu acho que a gente pode começar explicando o que é telemedicina, né? Porque agora a gente está escutando muito isso e a gente às vezes não entende o que é a telemedicina e o porquê ela vai ajudar tanto a gente agora e por que é importante saber o que ela é, né? Então, assim, acho que começando sobre isso, vamos falar que a telemedicina, o telesaúde, e-health, tem diversos nomes diferentes que a gente encontra em literaturas diferentes. Ela consiste na saúde sendo feita através de tecnologias de informática, que pode ser telefone, celular, computador, qualquer coisa que não seja o atendimento médico presencial, mas não só isso. Por exemplo, uma transmissão de conhecimento de saúde via internet já é uma telemedicina, as dúvidas pelo WhatsApp,
Ou seja, inclusive a gente consegue ver que a gente usa a telemedicina há muito tempo, mas a gente não usava essa palavra e agora foi colocada como se fosse uma coisa totalmente nova e que não é. Que a gente já vem fazendo há muito tempo aí com aquela dúvida pelo telefone, aquela dúvida pelo WhatsApp, certo? Eu acho que isso é uma coisa importante de falar. E só mais uma coisinha aqui, por que ela está ajudando tanto no corona? Ontem a gente teve uma live super legal com um infectologista sobre isso. A gente falou muito sobre isolamento. A telemedicina ela pode ajudar o paciente a saber quando ele precisa ir num profissional presencial, realmente precisa ir para não se expor, né, à toa, e vai proporcionar a todos os médicos manterem o tratamento dos seus pacientes crônicos sem precisar vê-los pessoalmente. Porque assim, a Ana agora há pouco fez até uma pergunta, né, de ela vai substituir o atendimento presencial? Não. Ela é um complemento e às vezes até uma triagem para esse atendimento presencial, né, doutor Júlio? Perfeito, exatamente. A telemedicina, ela não é um instituto, apesar de ter se tornado recente agora, mas ela é um instituto que veio cogitado em 2002, através de uma resolução do CFM, né, uma resolução de 2002, que até então havia essa resolução, mas ainda não era permitido, né, o uso da telemedicina. E depois eu vou comentar um pouquinho aqui das normas que vêm autorizando hoje o uso da telemedicina, porém existe uma situação ainda que, com o passar do nosso bate-papo, eu vou dizer aqui, que não é para tudo e para todos que ainda a telemedicina está aberta, mas a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas é isso mesmo. Vamos lá. E eu acho que a gente já falou as diferenças em telemedicina, telesaúde e teleatendimento, né? A gente acabou já abordando isso. E a Ana Carolina aqui fez algumas perguntas perguntando de atestado. Afinal, doutor Júlio, eu estudei isso também, mas você é o advogado, então vamos fazer isso junto. Agora, o que mudou? Pode fazer tudo? Qualquer um pode dar atendimento médico via telemedicina? Pode dar atestado, receita? Pode fazer tudo? Como é que é? Não, doutora Mônica, ainda está limitado, tá? Saiu aqui, vamos buscar um pouquinho atrás. Tá. Como que isso veio à tona atualmente? Veio à tona através da Lei 13.979, que foi a lei que instituiu o estado de emergência de calamidade pública no nosso país. Tá? Através dessa lei, a lei ela flexibiliza alguns aspectos jurídicos, né, tanto da área trabalhista como no combate à pandemia em geral, ela flexibiliza alguns assuntos. Tá? Então, a primeira norma que nós temos, que é a 13.979, que diz a respeito do nosso estado de calamidade pública. Tá? E é muito importante nós observarmos dois conceitos que vêm nessa norma, que é o conceito de isolamento e o conceito de quarentena. Tá? Foge um pouco da etimologia da palavra. Quando a gente ouve falar em quarentena, a gente imagina 40, ficar afastado por 40 dias, né? Mas na lei significa um pouco diferente. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o porquê a gente precisa levar em consideração esses dois significados. Já explica por exemplo, gente, por quê? Qual é a diferença? Por que a gente precisa levar em consideração? Pela lei, quando nós falamos em isolamento, que está na norma jurídica, tá? A partir dessa lei 13.979, isolamento, eu vou ler aqui para vocês iptiliteres, né? O que está na lei. Isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas. Isso a gente tem que ter em mente o que é isolamento. Tá? E quarentena. O que é quarentena? Quarentena é a restrição das atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação e de pessoas que não estejam doentes. Tá? Então, quarentena é uma separação de pessoas que não estejam doentes, que sejam suspeitas e que não estejam doentes. É o que está acontecendo nesse momento. Né? A população ela está em quarentena, ou seja,
aquele que pode, deve ficar em casa, mesmo a pessoa não estando doente, e mesmo caso haja uma suspeita também, ela deve ficar em casa. Sim. Tá? E isolamento é quando a pessoa já está doente, aí ela entra em isolamento. Então é muito importante a gente diferenciar esses dois conceitos, que a Lei 13.979 nos traz. Tá? Eu destaquei algumas situações aqui. Ela também nos dispõe, né, sobre as medidas a ser adotadas para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional devido ao coronavírus. Tá? Então tudo se veio à tona, né, e praticamente se baseou na promulgação dessa Lei 13.979. Tá? Depois aqui, uma coisa interessante é que nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 467, de 20 de março de 2020. Eu também destaquei algo aqui que veio da portaria do Ministério da Saúde. Tá? Sim. Então, quando se fala em telemedicina, o que se levou em consideração para esse assunto hoje, telemedicina vir à tona? Levou-se em consideração a resolução 1643 de 2002, que, embora em 2002 o Conselho Federal de Medicina trouxe essa resolução, mas ela era impedida de ser utilizada. Então os médicos não utilizavam essa resolução. Existe um ofício que o Conselho Federal de Medicina mandou também para o Ministério da Saúde. Tá? Esse ofício levou em consideração para que isso venha à tona hoje. Né? E eu destaquei as principais partes de tudo isso que nós estamos falando aqui para mencionar nessa live. Então vamos lá, doutor Júlio, que eu acho que a gente já pode começar, porque assim, às vezes a gente fica muito preso nesses números das leis. Acho que a gente pode não precisem gravar isso, eu só estou citando para vocês terem conhecimento que há fundamento porque eu estou falando, né? Não é simplesmente o doutor Júlio, mas eu falo com base legal, base na legislação vigente. Sim, não, a gente tem certeza. Mas fala pra gente um pouquinho, então, de acordo com essas leis e as novas, que agora a cada dia tem uma nova, o que mudou que hoje a gente pode fazer e se afinal a gente pode fazer qualquer tipo de atendimento, se a gente pode dar atestado, se a gente pode dar receita, como é que é isso? Legal, vamos lá. A princípio, o atendimento telemedicina, nesse momento, não é para todos os profissionais da área médica. Tá? Não é para todos os profissionais. A princípio, as normas elas atendem a quais profissionais? Os profissionais que fazem parte do Sistema Único de Saúde, tá? E os profissionais que fazem parte do Sistema Complementar de Saúde. Tá? O que nós entendemos por Sistema Complementar de Saúde? São as operadoras de plano de saúde e as seguradoras de saúde. Tá? Então, a norma vigente hoje, que abrange os profissionais para telemedicina, são os profissionais que atuam nessas áreas que eu mencionei, Sistema Único de Saúde e Sistema Suplementar de Saúde. Tá? Aonde que está isso? Está aqui, olha. Nessa portaria do Ministério da Saúde, que eu acabei de informar, eu destaquei algumas situações que nos traz essa portaria. Tá? Qual é o caráter desse sistema? Ele é um caráter excepcional e temporário. Tá? Então nós verificamos que isso é uma tendência e que isso para o futuro, eu acredito que é um caminho sem volta. Tá? A telemedicina vai entrar aí numa forma abrangente para todo profissional da área médica e é um caminho sem volta a partir desse momento. Tá? Mas a princípio, tá? Estou dizendo isso hoje, ele é de caráter excepcional e temporário essas ações de telemedicina. Tá? Está no artigo 1º da portaria. Mas a gente acaba achando que vai acabar ficando, porque as pessoas também estão se adaptando muito e gostando desse novo formato, né?
que facilita o acesso ao Exatamente. médico de muitas maneiras. Ele tem várias vantagens de você não precisar da sua casa ficar indo para o hospital de maneira desnecessária. Desafoga muitos centros de saúde, principalmente no SUS, é um grande problema, porque a porta de entrada ela fica sempre com diversas pessoas que não precisariam, às vezes, estar lá, e a telemedicina vai ajudar a fazer essa triagem, e esses casos menos graves vão poder ser vistos de uma maneira mais tranquila. Além do próprio acesso à saúde de populações muito distantes, né, e pessoas que estão distantes de grandes centros poderem ter aí a interconsulta com especialistas de muito gabarito em cidades grandes, como em São Paulo e etc. Né? Então, acho que isso é bem importante. Perfeito, falar. doutora. Exatamente, uma das argumentações do Ministério da Saúde para que ocorresse a liberação da telemedicina é exatamente esse, né? As pessoas não necessitarem ir até os hospitais, ir até os centros clínicos, né? Não precisar haver a locomoção de pessoas, né, para ter essa pré-consulta ou essa consulta com o seu médico, perfeitamente, essa é a intenção. E voltando aqui nas perguntas, Ana, como eu tinha dito no começo, não precisa ter vídeo no atendimento, qualquer transmissão de saúde, como eu disse, o WhatsApp, telefone já está dentro da telesaúde ou telemedicina, tá bom? Não é necessário ter vídeo, inclusive a gente está fazendo alguns projetos em Corona apenas pelo telefone, principalmente para interconsulta. Por enquanto, só pode ser realizado por médicos, tá? A lei do Senado, o projeto de lei 696 do Senado Federal disponibilizou apenas para médicos. A equipe multiprofissional ainda não pode realizar o atendimento de telemedicina, ok? E voltando aí para a sua pergunta de atestados e receitas. Daí vamos lá, doutor Júlio, você vai me corrigir se eu estiver errada. Existe uma resolução do CFM de 2010 que diz que uma consulta médica compreende anamnese, exame físico, elaboração de hipóteses e conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares quando necessário e prescrição terapêutica como ato médico completo. Uma vez que a gente considera que tudo isso é um ato médico, liberando a telemedicina, quer dizer que a gente pode fazer todas essas coisas durante uma consulta médica? Por telemedicina, no caso? Dar o atestado, dar a receita? Então, atestado e receita é permitido por sistema online. Tá? De que forma? Desde que o profissional se utilize de um certificado digital. Esse certificado digital, por exemplo, o pessoal do SUS tem um certificado digital que eu acho que é o ICP Brasil, né, através do ICP Brasil. Ou também, desde que o médico faça esse atestado, esse receituário, carimbe, assine, ele escaneie, né, coloque um arquivo que não seja violável, por exemplo, em PDF, ele encaminha essa receita para o paciente e o paciente pode ir até o estabelecimento e adquirir seu medicamento dessa forma. Isso é de suma importância, gente. Então, você pode ter o certificado digital, ICP, e fazer tudo isso via online. Que, por exemplo, eu posto aqui, vira e mexe sobre isso. A gente tem a plataforma Memed, que é incrível para fazer receituário, receita e atestado. Ou você pode fazer a sua assinatura normal e enviar por scan. Isso é uma coisa super relevante de saber. Outra coisa aqui que perguntaram, receita controlada também, Ana. Inclusive, a Anvisa, ela teve uma resolução agora, dia 24 de março, tá? Liberando a extensão da quantidade máxima de medicamentos sujeitos a controle, tá? E mudando alguns tipos de receita especial, justamente para facilitar com que os pacientes, considerando esse período que também é uma resolução temporária, ela vai valer por 6 meses, tá? E considerando que os pacientes eles podem ter maior prescrição para justamente nesse período eles poderem ter as suas medicações. Então, receitas controladas também podem, tá? Inclusive, quando a gente vai prescrever, isso eu vou falar por experiência, quando a gente vai prescrever online, médicos, escutem aí, se o paciente não precisa do carimbo, não é uma receita controlada, você pode fazer sem o certificado digital. Se é uma receita controlada, não pode. E aquelas receitas verdinhas e azuis, perdão, verdinhas, amarelas e azuis, né, que são o B, o B2, essas não tá liberado ainda online, tá? Essas têm que ser, como o Dr. Júlio falou, assinadas, normalmente escaneadas, e no caso de serem enviadas pro paciente de maneira remota, que foi algo liberado pela Anvisa,
tem que ser feito diretamente com a farmácia. Não pode ser uma compra online, tá? Isso tudo foi liberado na portaria da Anvisa. O médico Perfeito. pode... Desculpa, eu vou responder mais uma pergunta. O médico Não, perfeito, pode estar em um estado diferente do paciente, sim, porque também eu não sei quando foi, mas a gente teve uma liberação do Conselho Federal de Medicina e agora todos os CRMs são aceitos em todos os estados brasileiros. Então, uma receita assinada aqui com o meu CRM é de São Paulo, ela vai ser aceita em todos os lugares, inclusive em Fortaleza, Léo, que você está perguntando aí. Sim, e em Fortaleza agora você pode ter um maior acesso à saúde, eu posso te atender por telemedicina. Olha aí, a gente pode fazer isso, melhorou muito esse acesso ao paciente, né? Deixa eu ver se a gente tem mais uma pergunta. Ana, em caso de testado que ultrapassa em 14 dias, a empresa pode requerer uma consulta presencial por um médico? Ela geralmente, nesses casos, tem que passar pelo médico do trabalho, né? Isso é uma outra lei, né? Isso é meio complicado de eu falar, porque eu acho que nem eu, nem o doutor Júlio, não sei se o doutor Júlio sabe disso, mas eu sei que quando tem atestado maior de 14 dias para afastamento, precisa passar pelo médico do trabalho, né? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Atestados que ultrapassem 14 dias, a empresa pode requerer uma consulta presencial por um médico? A empresa tem essa liberdade, Tá. Tá? Mas o afastamento até 15 dias, a partir do 16º dia, já entra por conta da Previdência Social. Ok. E deixa eu ver se a gente tinha mais uma pergunta aqui. Se tem previsão, sim, né? A gente falou que muito provavelmente, mas a gente não consegue falar nada agora. Em quais pontos a telemedicina é inferior ao atendimento pessoal? Olha, não é inferior, tá, Luiz? É diferente. É isso, eu vou falar como médica mesmo. O atendimento por telemedicina, a gente não pode ter o exame físico, mas nós, como médicos, sabemos que a gente tem possibilidade de fazer muita coisa independente do exame físico, conseguir dar um bom atendimento e uma assistência ao paciente, como eu disse, às vezes apenas por uma questão de orientação e triagem, como através de uma interconsulta entre especialistas, tá? Então, não é inferior, ela é uma coisa a mais, ela é uma ferramenta a mais para ajudar na assistência à saúde e no acesso à saúde e na melhora da qualidade da nossa saúde, tá bom? Então, não é inferior, não. A outra pergunta, o plano de saúde vai aceitar pedidos médicos de exame? Doutor Júlio, se você quiser responder essa, mas eu também fiz uma pesquisinha, você quer responder essa? Desculpa, se o plano de saúde... Vai aceitar o pedido médico? Olha, segundo a normativa, o plano de saúde tem que aceitar. Sim. Inclusive, acho que eu também postei essa semana que a ANS, né, que é a Associação Nacional de Saúde Complementar, eu acho, ela fez uma nota Agência técnica. Nacional de Saúde. A Associação Nacional de Saúde já fez uma nota técnica e agora o teleatendimento, ele está dentro qual é o nome? Dos obrigatórios de qualquer plano de saúde, tá? Então, você vai ter direito a ter o teleatendimento pelo seu convênio e, inclusive, está dentro do reembolso também. Por isso que os atestados e, inclusive, os pedidos de exame via telemedicina vão começar, sim, a ser aceitos, uma vez que não só o Senado, né, está liberando a telemedicina, como a própria ANS fez ela ser um procedimento obrigatório pelos convênios por causa dessa pandemia, tá ok? Doutor Júlio, você quer colocar mais alguma coisa? Então, é interessante naquilo que eu falei para vocês, deixa eu só pegar onde que está a legislação aqui. Que como eu disse para vocês, a telemedicina, ela tem a primeira resolução em 2002. Em 2018, houve uma nova resolução, bem mais elaborada do que a resolução de 2002. Em 2018 teve uma nova, mais elaborada que em 2002. Porém, houve muita, vamos dizer assim, foi levantado muita discussão a respeito da telemedicina. Então, essa resolução de 2018, ela também, logo em seguida, ela foi revogada devido a essa discussão sobre telemedicina, e até o momento não havíamos, né, nenhuma outra resolução dos conselhos a esse respeito. Como você mencionou,
qual que é a lei, que vai liberar a telemedicina para todo profissional médico, inclusive para aquele que trabalha no teu consultório, aquele médico, aquele paciente que quer uma consulta particular com o teu médico através da telemedicina. A lei que vai liberar para todos, igualitariamente, é a Lei 696 de 2020. Tá? Essa ela é uma lei que já ocorreu seus trâmites, ela já foi aprovada pelo Congresso Nacional e só falta a sanção do presidente da República, que o presidente da República ainda não sancionou. Ou seja, a lei ainda não está vigente, né? Mas eu acredito que pela próxima semana aí, o presidente já vai sancionar essa lei e ela começa a entrar em vigor. Tá? O que diz essa lei? Ela também vem ao encontro, né, do CFM e do Ministério da Saúde, que diz que durante a crise do coronavírus, né, fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Então essa lei é que vem garantindo o uso da telemedicina para o profissional médico da saúde. Tá? Doutor Júlio, uma pergunta para você aqui, te interrompi? Pois não. Ó, caso tenha um diagnóstico errado, posso processar o médico que me atendeu virtualmente? Então, isso aí é uma ótima e excelente pergunta. O que acontece? O médico que vai atender por telemedicina, ele tem que observar, né, todos os procedimentos como ele se tivesse atendendo a pessoa presencialmente. Então, o que ele tem que observar? A relação médico-paciente da mesma forma como ele se estivesse presencialmente. Ele tem que fazer as anotações no prontuário médico como se fosse o paciente presencialmente. Tá? O profissional médico ele precisa esclarecer ao paciente das limitações que esse tipo de atendimento traz. Tá? Então, tudo isso tem que ficar bem claro. Né? E para o médico, qualquer indício, né, de que esse paciente esteja evoluindo para uma situação mais complicada, que ele perceba através da telemedicina, ele precisa encaminhar esse paciente para uma consulta presencial. Tá? Então, tudo que é observado enquanto esse paciente está presencialmente, ele tem que ser observado enquanto ao uso da telemedicina. Tá? Isso eu acho que já responde diversas perguntas que a gente tem aqui, pessoas perguntando do risco de um diagnóstico errado, de atender gestante. Então, gente, vamos voltar até porque eu já falei. A telemedicina não é melhor ou nem pior, ela é diferente. Então, assim, como o doutor Júlio falou, inclusive está dentro da lei, desse projeto de lei do Senado 696, está escrito na lei, o médico é obrigado a falar para o paciente as limitações. Caso ele tenha qualquer tipo de dificuldade, ele tem que encaminhar esse paciente para um atendimento presencial. Isso não é nenhum problema, não é um mau atendimento, pelo contrário, é uma garantia de segurança à saúde desse paciente. O médico não tem que ter nenhum problema em fazer isso, tá? Não é um mau médico, pelo contrário, é um bom médico que vai fazer isso se for necessário. O médico ele tem capacidade, inclusive é necessário ser um médico geralmente mais experiente para estar nessa linha de telemedicina, porque precisa ser um médico que vai saber ter esse tato da necessidade de um exame físico presencial, que inclusive, como perguntaram na questão das gestantes, o médico ginecologista, especialista, com uma experiência, ele vai saber se aquela queixa daquela gestante pode ser resolvida via telemedicina ou se ela vai precisar de um atendimento presencial. Né? Acho que é importante falar isso. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. É necessário um termo livre e esclarecido para o paciente passar pelo atendimento de telemedicina? Como que funciona? Se for ter algum procedimento, é necessário que o paciente faça esse termo de esclarecimento e devolva para o médico. É necessário. O profissional da saúde, o médico, ele precisa observar que a única diferença é que o paciente não vai estar na frente dele presencialmente. Mas tudo tem que ser observado. Tá? Prontuário médico, termo
de livre consentimento, tudo isso, isso é resguardo para o profissional médico, tá? Até para o paciente saber que ele está fazendo um tipo de consulta diferenciada, que tem todas as suas limitações, ele vai estar ciente daquilo pelas orientações do médico, né? E o termo livre esclarecido, ele consegue ser um respaldo do médico que o paciente está ciente daquelas limitações. Isso. Mas você havia comentado... Oi? Tem mais uma pergunta? Você havia comentado a respeito da judicialização, né? Sim. Hoje nós vemos um cenário muito grande da judicialização na área da saúde. Isso tanto através de procedimentos presenciais, e também, se o médico não observar isso através da telemedicina, do atendimento online, também pode acontecer judicializações nesse sentido. É por isso que é bom o médico se precaver em todos os sentidos, né? Principalmente a segurança da informação, é sigiloso essa relação médico-paciente, então o sistema, a forma como ele vai se utilizar da telemedicina tem que proporcionar sigilo, né, entre o médico e o paciente. E aqui mais duas perguntas que fizeram pra gente, porque tá dando o nosso tempinho. Foi uma live de 30 minutos, depois a gente pode fazer uma outra. Foram as perguntas de ferramentas para telemedicina e exame em telemedicina. É o seguinte, as ferramentas necessárias para telemedicina, uma vez que quando eu falei no comecinho da live, ela engloba diversas coisas, é qualquer tecnologia de informática. Então, pode ser o celular, um telefone, um computador, um smartphone ou não, tá bom? Então, tudo isso está dentro das ferramentas. Existem coisas mais elaboradas, como o Dr. Paulo falou aqui com a gente, que podem ser feitos exames físicos à distância. Verdade, a tecnologia está crescendo muito para melhorar o alcance à saúde, que a telemedicina vá junto com outras tecnologias que consigam fazer exames físicos à distância. Além disso, o paciente, geralmente, em várias plataformas, consegue enviar os resultados de seus exames e fotos em alta resolução para o médico conseguir fazer um melhor atendimento via telemedicina, tá bom? E, para caso de exame complementar, como a gente também já comentou, o médico vai ter total liberdade de fazer o pedido desses exames e os laboratórios vão aceitar de acordo com os convênios, tá? Eu entrei em contato com o Fleury essa semana, com o Delboni, para tirar dúvida nesse sentido. Não é uma questão dos laboratórios aceitarem ou não, é os convênios. Então, para pacientes particulares, eles estão aceitando já os pedidos de exame com assinatura digital pelo ICP Brasil. E através dos convênios, daí é de acordo com a liberação de cada convênio, mas que a gente espera agora que com essa nova lei, essa nota técnica da ANS, todos os convênios vão começar a aceitar também devido à obrigatoriedade que a ANS colocou, ok? Bom, vamos última pergunta da Stephanie. Por usar plataformas de videoconferência, telefone, WhatsApp, etc., como mantemos a sigilosidade do atendimento? Eu vou responder, o Dr. Júlio, ver se ele quer colocar alguma coisa. Stephanie, assim, as plataformas de telemedicina e etc., as corretas de serem usadas, elas geralmente já têm todo um processo de sigilo, de encriptação, inclusive já querendo seguir as normas da LGPD, tá bom? Que tá chegando aí. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente usando diversas coisas que não está dentro da LGPD, como você própria citou o WhatsApp. Então, tem que tomar muito cuidado, que a LGPD está vindo aí. As questões de dados em saúde são dados extremamente sigilosos, são considerados dados assim, de maior risco, inclusive. Então, por onde você vai fazer essa consulta é muito importante. Inclusive, a telemedicina está vindo da maneira que está vindo, com plataformas adequadas. Ela é muito bom pro profissional, para ele não estar mais sujeito a uma consulta via WhatsApp, via telefone, e depois ser judicializado nesse sentido, uma vez que ele não vai ter tudo bem documentado, ou às vezes os dados dele podem vazar por não ser um instrumento adequado, tá bom? Gostaria de colocar mais alguma coisa, doutor Júlio? Não, perfeito, é isso mesmo. Pelas normas, né, o pessoal, os médicos do SUS e os médicos do Sistema de Saúde Suplementar, cada órgão público, cada entidade privada, aí tem a responsabilidade de propiciar ao profissional os meios adequados e sigilosos para esse tipo de trabalho, né?
Quem precisa tomar um pouco mais de cuidado são os médicos que atenderão aí em consultórios, em clínicas particulares, né? Esses precisam se atentar aí a algum sistema que ofereçam uma segurança de dados aí um pouco maior. Perfeito. Bom, gente, a gente até passou um pouquinho do nosso tempo. Obrigada, doutor Júlio, por ter participado. Obrigada, pessoal, por ter participado. Eu que agradeço. Com a gente. Se tiverem qualquer outra dúvida, pode me mandar, porque a gente vai, acho que provavelmente fazer aí algumas outras sessões. Acho que foi super legal essa visão aí diferente, né? Esse paralelo entre a visão jurídica e médica disso daí. E é isso. Muito obrigada. Doutor Júlio, quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço, doutora Mônica, o convite. Me coloco à disposição também para caso haja alguma dúvida, né? E o pessoal aí, eu até digo, caso né, os profissionais tenham dúvidas pertinentes aí nessa área, cada um pode, a nível jurídico, né, cada um pode procurar o seu advogado de confiança também e esclarecer, né, maiores dúvidas a respeito. Perfeito. Obrigada, doutor Júlio. Bom sábado. Eu que agradeço. Para todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Tchau.